se somar aqui nesse momento comemorativo e também trazer da nossa diretoria executiva, do nosso Conselho Federativo Estadual, que congrega as 54 uniões espíritas, os 15 CREs, como foi falado lá, tá? Para abraçar a toda a comunidade espírita aqui do Rio Grande e das cidades que integram a UERG, nesse momento que é um momento histórico, tá? Para mim, especialmente, é um momento desafiador, tá? Eu, quando estava sentado lá e sabendo que ia ter que falar para vocês, eu comecei a sentir um frio na barriga. Eu não sabia se era fome, né? Se era ansiedade, mas consegui ajustar alguma coisa com o Alexandre, porque o Alexandre me disse assim: Antônio, tu tem até às 13h30 para falar, tá? Eu digo: Alexandre, é muito tempo, né? Você não vai conseguir competir com esse cheirinho agradável do galeto, de tudo que está sendo preparado lá, que eu já pude dar uma olhadinha. A gente vai falar um pouco menos, mas é um desafio, porque é a primeira palestra almoço que eu participo. E eu sei que certamente nós somos espíritos e a gente sabe que é um momento de confraternização, é um momento de atender essa necessidade material, domingo, almoçar, confraternizar, mas também é um momento de reflexão bem significativo. Então a gente combinou de trazer algo que possa talvez nos ajudar. E o que nos prende um pouquinho a atenção, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu vou contar uma história, tá? Só que para mim saber se a história está encaixando, se vocês estão prestando atenção, eu vou pedir a colaboração de vocês em determinados momentos da história, tá? A história se chama, a história, na verdade é uma lenda, tá? Das Macieira Encantada. Vocês já ouviram falar? Não? Tá bom. Se alguém já ouviu falar, fique tranquilo que cada vez que eu conto, segundo ali, eu mudo um pouquinho. Então, sempre tem alguma novidade na história, dentro daquela liberdade da gente contar, tá? Mas a história narra o seguinte: havia um rei, num reino muito antigo. O rei era um homem bondoso, era um homem interessado, mas ele tinha uma dificuldade, porque o reino dele era muito pobre. O solo não era fértil, tinha uma série de dificuldades, ele sofria muito, porque ele não podia dar as condições adequadas para o povo. Ele sabia que o pessoal precisava de escola, precisava de estrada, precisava os agricultores, os pastores, dos insumos para poder aumentar a produtividade, precisava melhorar a questão de saúde, né, investindo em enfermagens, em postos de atendimento, em medicamento para a população, mas simplesmente ele não tinha recursos, tá? Era um reino, e era comum os reinos, né, buscar se aliar a um reino contíguo. E o rei tinha uma única filha, era uma mulher que estava já chegando na idade de consorciar-se com um príncipe, né, ou com alguém que pudesse vir auxiliar. O rei, pensando nisso, ele diz: poxa, eu posso tentar resolver essa questão através de unir o meu reino a um reino um pouco melhor. Mas o que acontecia? Os reinos vizinhos, quando viam que era um reino com mais dificuldade, não incentivavam os filhos a se consorciar com a princesa, apesar de ser uma bela jovem, porque ia criar um problema, uma dificuldade do ponto de vista de assumir aquele território que tinha dificuldade. Mas o rei também, sabendo, acho que ele era espírita, né, ele sabia que a vida passa, e passa muito rapidamente. E aí ele estava preocupado: mas se eu morrer e não tiver uma sucessão, porque era comum que tivesse ainda naquela época, né, infelizmente ainda hoje, algum patriarcado, quer dizer, eles respeitavam o rei. A rainha precisava ter, no mínimo, alguém junto lá no casal para dar estabilidade para o reino. Então, para que não tivesse uma convulsão, alguma revolta, ele precisava continuar com que a sua sucessão fosse bem estruturada. Aí o rei pensou: eu vou, já que nenhum príncipe consorte da região se interessa pela minha filha, pela princesa, para se unir pelas razões colocadas, ele meditou e lembrou que existia também nesta lenda de que nos limites do seu reino, numa cadeia de montanhas, existia uma lenda de que havia uma macieira.
Só que essa macieira era uma macieira encantada, porque rezava a lenda de que as frutas, as maçãs, eram de ouro, ouro maciço. Vocês imaginam, né? Ainda mais no preço que está o ouro hoje, sempre valeu. Então, uma macieira cheia de maçãs com ouro. Eles vão trazer a riqueza e vou resolver o problema. Aí, muitos aventureiros já tinham ido procurar, alguns não acharam, alguns nunca saíram em busca e nunca mais foram vistos, se perderam lá, não se sabe o que aconteceu com ele. Era algo desafiador. E o rei resolveu atualizar, trazer novamente essa lenda e criou então um concurso. O concurso era o seguinte: aqueles jovens que tivessem dispostos a sair em busca da macieira encantada e que a encontrassem, naturalmente herdariam, né, o reino, podendo então desposar a princesa. E seria possivelmente o futuro rei, junto com a sua filha, com a sua princesa. Ele colocou umas proclamas lá desse concurso e o reino entrou em polvorosa. Alguns dizendo, o rei está meio caducando, porque isso é uma lenda, não existe. Né? Mas, de qualquer forma, surgiu interesse. E, para as inscrições, nós tivemos 3 jovens que se inscreveram, apenas 3. Tá? Quando terminou o prazo de inscrição e o rei foi conversar com os 3 jovens candidatos, o rei sabia que para se atingir o cume das montanhas existiam 3 caminhos possíveis. E o rei, que era um homem também sábio, não resolvendo colocar todos os ovos na mesma cesta, e ele era rei, ele resolveu dar uma mudada lá nas regras do concurso e diz assim: agora cada um vai ter por um caminho. E os caminhos eram assim: um caminho era muito fácil para você chegar no cume das montanhas. Um caminho era extremamente difícil, desafiador, quase ninguém ia por aquele caminho. E tinha um que era um caminho do meio, que era um pouco difícil, um pouco fácil, não era tão desafiador. E o rei disse assim: cada um vai ter por um caminho. O que vocês acham que aconteceu quando o rei resolveu mudar? Os 3 já ficaram assim: e agora? Como é que nós vamos dividir? Quem vai por qual? Qual caminho que vocês escolheriam? Caminho fácil, do meio difícil. Alguém iria pelo do meio, é isso? Muito bom, é uma atitude sábia, aí fazendo equilíbrio. Do meio. Alguém ia pegar o caminho difícil? Olha lá, temos alguns corajosos. Pronto. A tendência natural, e isso faz parte da natureza humana, é buscar o caminho mais fácil. Lógico, eu também não ia tentar pegar o caminho mais fácil, né? Mas o fato é que daí criou o primeiro problema. Quem queria por qual? O rei, ela tentou ser justo, fez um sorteio. Quando foi feito o sorteio, o primeiro que foi sorteado, ele podia escolher. Que caminho ele escolheu? O fácil, certamente, né? Como muitos de nós, ele escolheu o caminho fácil. Quando ele foi sorteado, ele disse: estou feito. A sorte está conspirando ao meu favor. Está conspirando. Eu certamente vou chegar lá na frente, vou resolver, vou ficar rei, vou desposar uma bela jovem princesa, a minha vida está bem, é melhor do que ganhar na Mega Sena. Imagina, está resolvido. E com o ouro das maçãs eu resolvo o reino, a minha vida está feita. Né? Ele nem ficou para o restante das escolhas e saiu. Quando ele saiu, alguns amigos de ocasião já saíram e foram para uma taverna, um bar lá comemorar, né, festejar, e alguns já próximos, vai que ele consegue realmente, eu arrumo uma vaguinha, um bico aqui de conselheiro real, disso, daquilo, algum ministério, alguma coisa, lá eu já me ajeito, já apareceram os amigos de ocasião e foram festejar já com ele. Tá? O do segundo sorteado, ficou um pouco chateado, assim: poxa, já saí prejudicado, a sorte não me ajudou, mas tinha que escolher. Que caminho o segundo sorteado escolheu, vocês acham? O caminho do meio, que entre um meio difícil, o caminho do meio. Pegou o caminho do meio, mas ficou meio amargurado. O do caminho mais último que ficou, o rei perguntou: e você? Ele falou: olha, eu vou aceitar o meu destino, né? Vou pegar o caminho mais difícil, então vamos ver o que a sorte, né? O destino nos reserva, tá?
O do caminho do meio ficou amargurado, foi para casa lá se lamentando, poxa, não foi sorteado, já sai em desvantagem. E o do caminho difícil foi para casa e disse, olha, vou me preparar, já que o caminho é difícil. Aí ele pegou, né, uma sacola e foi colocar alguma coisa. Pegou uma carne de sol, uma carne seca aquela, pegou um pedaço de pão, pegou um cantil com água, pegou uma corda, pegou um serrote, disse, eu não sei o que eu vou enfrentar, vou me preparar. Ele fez uma preparação. O do caminho do meio, ele pensou na comida, ele também pegou uma carne de sol e pegou água, tá? No outro dia, bem cedo, estava lá a comunidade reunida na Praça do Reino. A princesa toda arrumada, preparada, olhando lá para ver quem que ela ia torcer, lá, quem que ela afinizava mais, porque afinal de contas a princesa também podia tentar torcer por um dos príncipes lá, que o coração dela batesse mais forte, porque afinal de contas o destino dela também estava, de certa forma, a vida, naquele momento, ela tinha expectativa de que algum ganhasse, porque senão o destino dela também seria desafiador. Mas foi dada a largada, e o do caminho fácil não se preparou para nada, assim, na verdade ele só pegou um pouquinho de água, tá? E começou a andar no caminho, e com muita facilidade, ele chegou até o cume das montanhas, não demorou muito, ainda no início da manhã, metade da manhã, ele chegou num determinado vale entre as montanhas, e lá estava ela, a macieira encantada, cheia de maçãs, e não era uma macieira comum como essas que a gente tem aqui, que a gente conhece, aquelas macieiras pequenas. Era uma árvore frondosa, grande, imensa assim, e o sol da manhã resplandecia no dourado daquelas maçãs. E eles assim, mas que beleza! Rico, rei, casado e tal, tudo satisfeito com a minha vida, que sorte, Deus me ajudou. Quando ele se aproxima da macieira para tentar tomar posse e colher as maçãs, ele enfrenta um desafio, porque a árvore era muito frondosa, ela tinha assim, uns 4 metros até começar a dar os galhos. Um tronco extremamente liso. Ele tentou subir no tronco, não conseguia, porque não tinha um nó, não tinha nada. Tentou olhar ao redor do terreno para ver se arrumavam uns galhos, umas pedras para fazer, e nada. Não tinha jeito. E aí ele ficou com um dilema. Achei a macieira, mas ela é uma macieira encantada. Vai que se eu saio daqui a macieira desaparece, porque ela poderia... Não sei como é que funciona essa situação aqui. Já era para ter alguém achado, então eu vou ficar aguardando. Ele foi para o lado da macieira, ficou no lado da sombra, assim, para não ficar pegando o sol, que já começava a esquentar, e pensou a seguinte situação, eu vou ficar aqui aguardando, eu achei, é por minha de direito, o próximo que chegar vai me dar um pezinho, eu dou um cargo de conselheiro real, alguma coisa lá, ele fica como meu súdito lá favorecido, mas eu vou ficar aqui, não arredo o pé daqui. E ficou lá, esperando, tá? Nesse meio tempo, do caminho do meio, começou o seu trajeto, foi andando, o caminho tinha alguns desafios, ele foi um pouco cansando, né, para se alimentar, pegou a carne de sol, comeu, a carne de sol deu sede, ele bebeu a água, andou um pouco mais, terminou a água, amanhã já ia mais intenso, o sol mais intenso, ele já mais, digamos assim, com o calor, ele começou a sentir desidratado, suando, ele disse, eu preciso arrumar água, tá? Aí ele estava andando, numa das curvas do caminho tinha uma tapera, uma habitação abandonada. Ele disse, vou lá ver se consigo alguma coisa. E encontrou um poço daqueles de água, de campanha, abandonado lá. Chegou lá próximo, o poço estava preservado, tá? Pegou o balde, jogou dentro da água, né? Encheu o balde, começou a girar aquela manivela para que a água viesse e ele pudesse se suprir. Quando o balde estava chegando quase lá em cima, como a corda estava muito tempo no sol, no tempo, no vento, na chuva, ela já estava desgastada e com o peso do balde, rompeu a corda e o balde caiu lá dentro. Quando aconteceu isso, ele se jogou no chão, ele disse, não tem jeito, mas eu realmente, a sorte não está do meu lado. Não tem chance, né? Não tem como conseguir adiante. Isso aqui é loucura do rei. Não existe a macieira encantada. Ele não sabia do primeiro. Resolveu dizer, eu vou salvar minha vida. Muitos foram e não voltaram. Eu não vou mais fazer esforço nenhum. E voltou para casa. Voltou. Tá? Enquanto ele voltava, o do caminho difícil, comeu o charque, sentiu sede, bebeu a água, terminou a água, disse, preciso encontrar uma água. Ele estava andando,
encontrou numa curva do caminho, o que ele encontrou? Uma tapera abandonada. Vocês estão entendendo a história? Muito bem. Aí ele jogou o balde lá dentro do poço, começou a girar a manivela. Quando o balde estava quase lá em cima, o que aconteceu? Arrebentou, a mesma situação, arrebentou o balde, pum! Só que ele, longe de se desesperar, como ele tinha se preparado, lembra que lá na preparação dele, ele tinha botado uma corda. Ele pegou a corda, amarrou lá, uma corda nova, ele era um jovem forte, né, no vigor da idade, desceu lá dentro, pegou o balde, amarrou, subiu, se organizou lá, encheu o seu cantil, pegou o balde, inclusive, junto, igual depois, não adianta eu deixar aqui, a corda eu preciso levar, depois eu vou mandar colocar cordas boas e revisar todos os poços, porque quantos não se perde e podem perder a vida porque não tem esse suporte, tem esse oásis assim. E ficou longe dele se cansar, quando ele fez todo esse esforço, ele se sentiu energizado, vitalizado, disse, vamos adiante, vamos ver o que tem pela frente, tá? E assim ele foi. Tá? Logo mais ele enfrentou um desafio que tinha um riachozinho, que ele era assim, não era tão estreito que ele pudesse pular, tá? Não era tão largo que ele não pudesse passar assim, tentar ultrapassar ele, mas ele tinha assim as águas muito rápidas, ele ficou com um certo receio de com os instrumentos dele entrar na água e ser levado fora. Ele olhou ao redor e tinha algumas taquareiras, bambus, tá? Bem fortes. Como ele tinha um serrote, ele disse, eu vou fazer uma espécie de uma jandadinha. Pegou, cortou, uniu com as cordas, botou em cima, e aí ele saiu de uma margem, foi indo tranquilamente, passou lá na frente. E a cada etapa que ele enfrentava, ele encontrava uma solução e ia indo adiante. Corta a história agora, tá? Aí volta para o do caminho do meio. O do caminho do meio, vocês lembram que ele tinha desistido e voltou para casa. Quando ele chega em casa, né, ou chega lá, na praça central, o pessoal estava todo mundo na expectativa, ele chega, e aí o que houve? Até para valorizar a sua desistência e para justificar, diz, não, é muito difícil, eu quase morri, o rei está maluco, não tem essa história dessa maçã de ouro, não tem chance, né? Eu resolvi salvar minha vida, os outros não sei se vão voltar, se resolverem até o final, pobre deles, eles estão condenados, não tem chance nenhuma. Foi um balde de água fria, a população que estava em festa esperando, ficou já meio deprimida, resolveram cada um se recolher para sua casa, o rei foi informado, ficou muito chateado, a princesa tirou o vestido, se organizou e foi para dentro da casa e disse, a minha sorte também não está boa. E o rei disse, olha assim, ó, só me chamem agora se tiver alguém que voltar com uma maçã de ouro, senão eu não quero mais nem saber. Deixe quieto, assim, eu vou também refletir, meditar, vou para um momento de introspecção lá. E assim, deu uma nuvem escura sobre a praça ali, sobre toda a população. O do caminho difícil continuou vencendo as atividades e prosseguia a sua jornada. Nesse meio tempo, já tinha virado do meio-dia. Já era o início da tarde. O do caminho fácil, que estava esperando lá, já começou a andar em roda da macieira e diz assim, mas esses outros dois são moloides, não vão chegar aqui, desistiram, se perderam, o que eu faço agora? Ele aí imaginou assim, diz, eu vou fazer o seguinte, vou voltar, aproveitar enquanto é dia, porque quem sabe essa macieira encantada, cada dia ela aparece num lugar. Vou voltar rápido pelo caminho fácil, vou lá, digo o que achei, pego carretas, pego alguém, o pessoal do exército lá, trabalhadores, viemos todo mundo com escada aqui, vamos fazer a colheita e resolver minha vida. E assim ele fez, desceu em desabalada carreira até o centro da cidade. Quando ele chega dentro da cidade, não tinha quase mais ninguém, ele procurou os amigos, falou, o pessoal relatou para ele que do caminho do meio já tinha voltado, né, numa situação, digamos assim, depressiva também, e ele disse assim, eu achei a macieira. Diz, achou, é? Aonde? Que nos mostre uma maçã. Ah, não, mas está lá, está localizada, eu não pude pegar, tentar justificar, e o pessoal disse, não, você está tentando nos envolver, tu não achou nada, o que tu quer? Que a gente vá junto ajudar a procurar. Se por acaso essa macieira que nunca ninguém encontrou, a gente achar e você vai dizer, estava aqui, eu deixei ela aí. Você está tentando aumentar com as chances e nos colocar em risco. Não tem prova, né? E os amigos de ocasião deixaram ele na mão.
Ninguém quis ir. Os que beberam com ele, como ele não tinha nada a oferecer naquele momento, estava literalmente de mãos vazias. Desistiram. E ele tentou convencer, tentou falar com o rei, os soldados tinham a ordem de só permitir que fossem falar com o rei, ele ser chamado, se alguém tivesse uma prova. Ele não tinha nada para ter. O do caminho difícil, nesse meio tempo, chega até o vale. Era meia-tarde. Quando ele entra no vale, o sol tinha virado e também estava inundando de luz todo o vale, com reflexo nas maçãs, assim, que eram centenas de maçãs, e ele, quando viu lá, ele botou todo esforço, ele como que caiu de joelhos ali e fez uma prece agradecendo a Deus. Que bom que eu estou vivendo esse momento, que eu consegui vencer, chegar até aqui e encontrar, porque aqui está a redenção do nosso povo. Ele não pensou nele. Aqui, por iniciativa do nosso rei, felizmente nós vamos viver uma nova história, um novo momento. Ele chegou próximo da macieira para subir, tronco alto, com dificuldade para ele poder subir, procurou ao redor, não tinha pedra, não tinha galho, mas ele tinha corda, ele tinha os bambus que ele tinha levado daquela travessa, porque cada conquista, assim como a gente faz na vida, tu leva como instrumento para a tua existência. Pegou aquela jangadinha, desmanchou ela com o serrote, organizou, fez tipo uma escadinha, jogou a corda lá por cima, subiu na macieira, subiu com o balde, colheu vários frutos ali, encheu, pegou o balde, viu que a macieira era pródiga, que era muito, eles vão aproveitar enquanto tem tempo, deixou a colheita ali, vou lá buscar para que a gente possa vir com carroças, com mais gente, para poder nos aproveitar de todo esse tesouro, e assim ele voltou. Lógico que para subir foi pelo caminho difícil, até voltar não tinha nenhuma combinação, ele desceu, logicamente, pelo caminho fácil. E que muito rapidamente ele chegou na praça. Quando ele chegou, não tinha ninguém, mas ele chegou com um balde cheio de maçãs de ouro. Logo a notícia correu, a população voltou, o rei foi chamado, né? Ele foi levado até o rei, contou rapidamente a sua história, a princesa já botou o vestido, já foi se arrumar lá e tal, porque era outro momento, e o rei deu todas as condições, eles foram até lá, colheram e vieram com um tesouro impressionante. E nesse meio tempo, enquanto fazia, já o início da noite, já se armou uma festa, né? Uma confraternização assim, parecida com a dos 80 anos aqui da UERJ. Tá? O pessoal já tinha galeto, já tinha salada, o pessoal estava em festa, já estavam com cantoria, e o rei conversou daí com o jovem, né, faceiro, levou ele até o paço, né, o paço, aquela sacada, aquele terraço da frente do castelo, o povo todo ao redor, e aí ele apresenta o jovem dizendo, olha, felizmente a gente precisa acreditar num sonho, nós não podemos desistir, e eu fui inspirado a pensar nessa lenda que parecia uma quimera, mas com esforço, já sabendo da história, a gente hoje está numa condição diferente, que nós estamos com tesouro, né? O nosso reino vai viver um novo momento e apresenta o jovem que estava ali. Quando o jovem vai falar, o jovem já demonstra a sua capacidade de liderança e que seria um bom rei, porque ele diz assim, felizmente, nós tivemos a perspectiva desse trabalho anterior, desse esforço do nosso reino, nosso rei que buscou todas as possibilidades de atender a toda a nossa comunidade e foi, inclusive, em busca desse sonho. Era a única possibilidade que ele tinha, esgotar das outras condições. E nos deu, e felizmente, ele, inclusive, nos colocou em caminhos diferentes, porque para mim foi fundamental eu ter ido pelo caminho difícil. Quando a gente acha que a sorte está nos facilitando e nos tirando de algum caminho, nem sempre é o melhor. Ele já sabia da história dos outros. Vejam só, o do caminho fácil encontrou a macieira, mas não pôde tomar posse dela, porque ele não estava habilitado, ele não estava com a veste nupcial, como nos diz o Evangelho. Ele não se habilitou para tal. O do caminho do meio, se tivesse perseverado, como é solicitado ao cristão, talvez fosse ele que estivesse falando com vocês agora aqui.
Eu enfrentei as agruras, as aflições do mundo, mas eu mantive, como Jesus nos fala, o bom ânimo e perseverei até o final e estamos aqui com um novo momento. Mas, meus concidadãos, temos o tesouro aqui, mas o tesouro é um convite ao trabalho, porque o recurso vai exigir que nós tenhamos carpinteiros para as novas escolas, tenhamos profissionais que vão atuar na saúde, professores, precisamos de construtores, de pedreiros, precisamos de agricultores, precisamos trabalhar para que a gente possa usufruir desse tesouro. O trabalho é lei da vida, inclusive no Espiritismo nós temos a segunda lei moral, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E aí ele demonstrou agora é um convite para que nós possamos tomar posse dessa nova fase. Eu, né, com a anuência do rei, vou estar junto com ele, no futuro, no momento certo, vou poder liderar você junto com a princesa. Casaram-se, tiveram muitos filhos e foram, como todas as histórias e as lendas antigas, felizes para sempre. Uma história bonita. Tá. Eu disse que nós não ia falar até 1h30, mas vou falar um pouquinho mais. O que essa historinha simples tem? Tá? Vamos buscar a nossa mentora do Divaldo, Joana Diante, dos Espíritos. Tem um livro, eu acredito que alguns de vocês conheçam, que se chama Dias Gloriosos. É uma obra fantástica, que fala dos tempos atuais, dos desafios contemporâneos da sociedade. Lá no capítulo 27, se vocês tiverem a oportunidade de ver, Joana fala dos desafios do ideal. E de uma forma muito similar com a história, ela disse que para a gente encontrar o ideal, buscar atingir um sonho, eu tenho 3 etapas. 3 etapas. 3 etapas. Joana nos diz que a primeira etapa é o sonho. O ser humano, a gente precisa da alimentação física, do alimento que nós vamos ter agora na sequência. Mas sabe o que motiva mais o ser humano? É um ideal, é um sonho, é um desejo de aprender, de transformar, de construir, de plenitude, de transformação, de ocupar o nosso espaço do mundo e fazer a diferença. Primeiro tu sonha, vem no mundo das ideias. Eu quero estudar, eu quero fazer esse curso, eu quero constituir a família, eu quero empreender com o trabalho, eu quero colaborar na casa espírita, eu quero ajudar no movimento espírita, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer isso, eu quero ajudar numa entidade assistencial. Quer dizer, primeiro vem aquela ideia. Como o rei teve, às vezes parece difícil, tudo. E a segunda, essa etapa, todos nós precisamos ter sonho. Quando eu paro de sonhar, quando a minha vida para de ter um propósito, tá? Uma coisa acontece no ser humano. A gente fica com o nosso olhar que nem o olho de peixe morto, que vocês devem conhecer muito bem aqui. Perde o brilho. Agora, quando eu tenho alguma coisa, eu acordo de manhã e eu tenho algo para fazer, algo para buscar, o meu olho está brilhando. E essa energia do olho é energia, brilhe a vossa luz, que o Cristo diz. Eu tenho energia, isso vitaliza, afasta pensamento depressivo, afasta as dores, até o joelho para de doer. Tá? Se eu tivesse bom ânimo, melhora, porque a nossa psiconeuroimunologia melhora. Eu tenho um objetivo, vale a pena mais um dia na minha vida. Hoje vai ser um dia especial. Claro que daí a segunda etapa é a construção do sonho, é o esforço da caminhada, do trajeto, é o momento, às vezes, de suor, de sangue, é o momento de lágrimas, de renúncia, de escolha, de abnegação, de trabalho, de reconstruir, de nos reconciliar, de aprender a trabalhar juntos, de superar as adversidades, de estabelecer pontes. Esse é o desafio. E se nós fizermos isso ao longo da nossa vida, vai chegar um determinado momento que a gente encontra a nossa macieira de ouro, que é a plenitude. E Joana diz que esse é o momento em que a gente habita o sonho. Quando a gente olha e diz assim, a minha vida está valendo a pena. A vida valendo a pena porque eu tenho uma trajetória.
valeu a pena. E isso permite com que primeiro tu deixe a trajetória, aquele teu legado, aquela tua referência, aquela tua história, para os outros que vêm depois de nós, os jovens, os amigos, os familiares, os colegas. E esse é o momento, muitas vezes, em que eu começo já a me preparar como rei para uma nova fase, porque alguém vem depois de nós. E aqueles vão continuar construindo novos sonhos, assim avança a humanidade, as organizações, a Casa Espírita, o Movimento Espírita, vem outros que constroem em cima dos alicerces, como a gente viu aqui na história dos 80 anos da UERJ. Esse é o nosso caminho. Nós podemos trazer para a nossa vida aquela abundância que Cristo nos disse. Eu vim para que tenhais a vida, e vida em abundância. Mas a gente, logicamente, que nesta caminhada, no nosso caminho, que cada um tem, e todos nós somos convidados, né, a um caminho difícil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, a gente pode vencer. Então, por isso o Evangelho nos diz, aquele que perseverar até o final, será salvo, e que a nossa consciência vai ficar tranquila, e nós vamos certamente encontrar a nossa macieira dos pomos de ouro. Enquanto a gente não encontra, a gente fica com o nosso galeto, com a bela alimentação que o pessoal preparou. Parabéns mais uma vez ao UERJ, parabéns por vocês estarem aqui, estamos à disposição, inclusive eu e ali para dialogar, para lá nos abraçar, para tirar uma foto, para escutar, para saber um pouco da história de vocês e das casas de vocês. Grande abraço a todos, que o nosso domingo seja pleno, seja muito feliz e a festa seja como uma festa do reino lá no casamento dos jovens, tá? Muita paz a todos.